Boa noite para todos vocês. Estamos aqui mais uma vez na quarta-feira, nosso culto de exposição das Escrituras. Hoje nós vamos continuar o capítulo 13, que a gente começou a falar na semana passada. E o capítulo 13 é bem grande, né, gente? Ele tem 58 versículos e acabou que, como eu falei, não daria para fazer o capítulo todo em um único dia. Lembrando, contextualizando a mensagem dentro daquilo que a gente vem falando, neste momento Jesus está fazendo o seu ensino através das parábolas. E eu citei para vocês que ele usaria especificamente 6 parábolas, ele iria contá-las uma atrás das outras, né? E que o seu ensino, de certo modo, está falando de uma só coisa, e ele está complementando com histórias que abordam diferentes expressões o mesmo assunto. Ele está falando sobre o reino de Deus, ele está falando sobre como as pessoas podem ser parte do reino de Deus, como que elas podem se engajar com aquilo que é a mensagem de Deus. Hoje nós vamos continuar, eu vou voltar só um tiquinho aqui, viu, gente? Eu quero consertar um negócio que eu falei semana passada, não é que estava errado, mas é que acho que eu não fui muito preciso, do verso 33 em diante, e por conta disso eu quero pedir para o Narlo ler para nós, do 33 ao 58. Beleza, Narlo? Outra parábola lhes disse: o reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher toma e introduz em 3 medidas de farinha até que tudo esteja levedado. Tudo isso disse Jesus por parábolas à multidão, e nada lhes falava sem parábolas, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta que disse: abrirei em parábolas a boca, publicarei coisas ocultas desde a criação do mundo. Então, tendo despedido a multidão, foi Jesus para casa. E chegaram ao pé dele os seus discípulos, dizendo: explica-nos a parábola do joio do campo. E ele, respondendo-lhe, disse-lhes: o que semeia a boa semente é o Filho do homem. O campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino, e o joio são os filhos do maligno. O inimigo que o semeou é o diabo. E a ceifa é o fim do mundo, e os ceifeiros são os anjos. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será na consumação deste mundo. Mandará o Filho do homem os seus anjos, e eles colherão do seu reino tudo o que causa escândalo e os que cometem iniquidade, e lançá-los-ão na fornalha de fogo. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Também o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido num campo, que um homem achou e escondeu, e pelo gozo dele vai, vende tudo quanto tem e compra aquele campo. Outro sim, o reino dos céus é semelhante ao homem negociante que busca pérolas, e encontrando uma pérola de grande valor, foi, vendeu tudo quanto tinha e comprou-a. Igualmente, o reino dos céus é semelhante a uma rede lançada ao mar e que apanha toda a qualidade de peixes, e estando cheia, a puxam para a praia, e assentando-se, apanham para os cestos os bons, os ruins, porém, lançam para fora. Assim será na consumação dos séculos. Virão os anjos e separarão os maus dentre os justos, e lançá-los-ão na fornalha de fogo. Ali haverá pranto e ranger de dentes. E disse-lhes Jesus: entendestes todas estas coisas? Disseram-lhe eles: sim, Senhor. E ele disse-lhes: por isso, todo escriba instruído acerca do reino dos céus é semelhante a um pai de família que tira do seu tesouro coisas novas e velhas. E aconteceu que Jesus, concluindo essas parábolas, se retirou dali. E chegando à sua pátria, ensinava-os na sinagoga deles, de sorte que se maravilhavam e diziam: de onde veio a este a sabedoria e estas maravilhas? Não é este o filho do carpinteiro? E não se chama sua mãe Maria, e seus irmãos Tiago e José, e Simão e Judas? E não estão entre nós todas as suas irmãs? De onde lhe veio, pois, tudo isso? E escandalizavam-se nele. Jesus, porém, lhes disse:
Não há profeta sem honra, a não ser na sua pátria e na sua casa. E não fez ali muitas maravilhas por causa da incredulidade deles. Muito legal. Vamos lá, irmãos. Voltando no verso 33 aqui, que eu falei na semana passada, sobre a figura da mulher aqui. Eu fui pesquisar especificamente sobre o porquê que Jesus fala da mulher aqui. Eu achei um negócio muito legal mesmo. Tem uma explicação. Quando Jesus está contando as suas parábolas, e aqui no verso 35, diz que ele, seguindo o que a Escritura dizia, publicaria coisas ocultas desde a fundação do mundo, nós vemos que Jesus, na citação das suas parábolas, está falando a respeito de coisas que já estavam na Escritura em diversos livros. E algumas, é muito interessante, porque há coisas que Jesus fala que só foram depois registradas posteriormente, como, por exemplo, as que estão registradas no livro de Apocalipse. O livro de Apocalipse foi escrito muito depois. Então, obviamente, Jesus estava falando sobre aquilo que as coisas de Deus do Antigo Testamento e daquilo que haveria de ser o Novo Testamento. Jesus está fazendo um trailer aqui, dando spoilers de tudo aquilo que Deus está fazendo na sua obra. E a figura da mulher, que eu falei aqui, que quando você lê o homem, ele está falando dele mesmo. Mas quando ele fala da mulher, ele está falando de Satanás. E a figura da mulher tem uma representação aqui muito mais interessante. E tem o porquê que ele chama ela de mulher. Porque na Escritura existem figuras femininas que cometem exatamente o erro que ele está tentando denunciar aqui. Qual que é o erro? A propagação da falsa doutrina. Então, o verso 33 fala que uma mulher toma o fermento e introduz em 3 medidas. Esse 3 medidas, quando você vai pesquisar no Antigo Testamento, você vai ver que é uma receita padrão. Como é que se faz pão, como é que se faz bolo? Tudo tinha lá o negócio dos 3 medidas. Essa referência está no capítulo 18 do livro de Gênesis. Então lá está falando da mulher. Só que especificamente, a mulher que está sendo denunciada aqui, ela é uma referência a outras passagens que se encontram no livro de Apocalipse e também no Antigo Testamento. Uma delas é Jezabel. E qual é o pecado de Jezabel? A introdução de falsas doutrinas. Onde está a história que denuncia essa mulher? Apocalipse, capítulo 2, verso 20. E uma outra expressiva, que muita gente sabe que existe, mas nunca parou para pensar que a figura é feminina, é a grande meretriz, que está descrita lá no Apocalipse, capítulo 17, verso 1. Então são 2 figuras femininas. Do que Jesus está falando? Ele está falando de que nós precisamos tomar cuidado com a falsa doutrina. A falsa doutrina é feminina, não é nenhum problema com as mulheres em particular, tá, gente? Então, só para resolver essa questão aí. Bom, aí nós entramos no verso 34 e 35, que já foi lido aqui, e que fala sobre esse cumprimento da profecia. O que Mateus está citando quando ele defende a ideia de que a maneira pela qual Jesus expõe as verdades, desde a fundação do mundo, é algo que cumpre a profecia? Ele está citando o Salmo 78, verso 2. O Salmo 78, verso 2 é exatamente o texto que está aqui descrito no versículo 35. Então é incrível como no movimento apostólico, na vida dos apóstolos, havia, depois da ressurreição de Cristo, uma clara compreensão a respeito da verdade de Deus que gerava essas conexões. Eles, toda vez que estão falando a respeito de Jesus, eles estão fazendo recorrências a outros textos do Antigo Testamento. Alguns às vezes perguntam, por que não tem recorrências ao Novo Testamento? Porque o Novo Testamento não estava escrito, gente? O Novo Testamento foi escrito ao longo de mais de 50 anos, e depois que os textos estavam prontos, eles só foram juntados na forma que a gente considera Novo Testamento, formando o cânon da Bíblia, alguns séculos depois. Então eram textos considerados como importantes pela igreja primitiva, mas não havia a organização formal da Escritura. Então acontecia assim, uma igreja pegava e falava assim, você tem as cartas de Paulo aí? Eu tenho essa, essa e essa. Aí o outro, eu tenho essa daqui, então vamos trocar? Só que você imagina, não tem xerox, não tem para vender na livraria, muita coisa era em papiro. Então como é que faz para conseguir uma cópia? Nós precisamos achar alguém alfabetizado,
que de preferência tem a vocação para ser copista, tem que ser um cara especialista ali no grego, e aí esse cara ia lá e fazia cópia. Isso é uma postura tão comum naquele contexto, que hoje, quando a gente fala de originais da Escritura, o que nós estamos falando? Do texto que Paulo escreveu de próprio punho? De forma alguma. Porque nós não sabemos qual que é o texto escrito de próprio punho de Paulo. Quando nós falamos de originais do Novo Testamento, nós estamos falando de textos que, quando você passa no teste do carbono 14, ele dá a idade que ele deveria ter se ele fosse um original escrito, por exemplo, pelo próprio apóstolo Paulo, ou escrito pelo evangelista Mateus aqui. Só que como esses textos foram espalhados por todas as igrejas para ensino, eles foram muito copiados. Então hoje a gente estima que existem mais de 2.000 originais do Novo Testamento. E por que a gente defende a veracidade do conteúdo? Porque quando a gente pega esses documentos, que têm 2.000 anos de idade, e você pega esses 2.000, as diferenças entre uma cópia e outra são mínimas. Elas se referem muito mais a erros de copistas, que o negócio era copiado na mão, do que propriamente a divergências doutrinárias. Não há divergência. De certo modo, é como se Deus, naquela tradição do escriba, o escriba era o especialista na interpretação do texto da lei. Esse zelo pela lei acabou sendo algo que foi incorporado agora pela fé cristã. E isso, querendo ou não, conservou os textos. Esse zelo foi tão forte, mas tão forte, e hoje se banalizou tanto, né? Eu fico vendo tanta gente que esquece Bíblia aqui na igreja, e a Bíblia fica 1 mês, 2 meses, nós estamos doando essas Bíblias tudo. Porque está a prova que o cara não lê, ele não sente nem falta. Porque está fácil, né? A gente tem no celular a hora que quiser. Mas na história da igreja, esse texto era tão valorizado, era de um zelo tão grande ter uma cópia desse texto, ter acesso a esse texto, que durante toda a Idade Média, nem mesmo a igreja que se corrompeu teve coragem de mexer nele. E nós sabemos isso porque quando nós comparamos o texto com estes originais, que passam no teste do lado do carbono 14, e também quando nós comparamos esse texto com as igrejas que romperam lá no século 3 e 4, e que saíram da linha que se tornou o catolicismo romano, quando você olha a Bíblia deles, você vai ver que palavra por palavra o texto é o mesmo. Então Deus tem lá seus caprichos, né? Confiar coisas tão valiosas na mão de homens. Palavra de Deus para a gente zelar dela. E querendo ou não, irmãos, esses textos chegaram até nós. Só isso já é um milagre. Só isso já é algo assim que supera as probabilidades. Qual o grau assim, de probabilidade de um texto que já serviu para fazer tanta coisa errada em nome de Deus se conservar tão íntegro como conservou? Então que a gente possa buscar, através do nosso empenho em leitura da Escritura, de conhecer mais as coisas de Deus, tentar ter a mente que um discípulo de Jesus tinha nessa época. Quando a gente começar a ver Jesus falando as coisas, a gente fazer as conexões com as referências. Quando a gente vê Paulo falando, a gente lembrar do que Jesus está falando. Por isso que a gente não começou, ao falar de exposição, direto, de repente, nas cartas paulinas. Porque as cartas paulinas são muito ricas e, de repente, daria para a gente se divertir muito nelas. Mas se a gente não tiver essa capacidade de fazer essa recorrência, o nosso entendimento fica manco. E o plano de leitura bíblica acrescenta nesse sentido. Porque aqui fala assim, então Davi, aí você fica assim, Davi, eu sei quem foi Davi, mas eu não sei as nuances da história de Davi. O único jeito de você saber e fazer essa conexão é lendo. O que eu li não te abençoa, só vai te abençoar o que você mesmo lê. Então que a gente tenha temor de Deus e aprenda a valorizar o livro como algo sagrado. Está até escrito na capa, está assim, Bíblia Sagrada. Mas a gente trata como se fosse um livro qualquer. Então cuidado, viu, irmãos? Mateus defende no verso 34 e 35 que o que Jesus está fazendo é endossando tudo aquilo que já havia sido prometido desde o Antigo Testamento. Então os fariseus estão querendo condenar Jesus e os apóstolos estão dizendo assim, esses fariseus não entenderam, porque ele não trouxe uma nova religião. Ele está falando da mesma coisa. Vocês só não estão fazendo as conexões adequadas. No verso 36, a gente entra aqui na explicação da parábola do joio. A explicação da parábola do joio é até, obviamente, assim, didática, né? Nós até já falamos coisas aqui sobre, por exemplo, que o joio são aqueles que não são filhos de Deus,
que a gente fala que aquele que é o dono do campo é Deus, é o próprio Jesus. Então não há dúvidas até de entendimento, mas existem algumas coisas aqui que Jesus está botando uma ênfase por uma razão especial. Uma delas é o fato de que nem tudo na vida religiosa deveria ser segundo o zelo que os fariseus aplicavam no ensino da lei. Como que o fariseu aplicava? De uma maneira extremamente idiota. Era tudo muito preto e branco. Era tudo muito 8 ou 80. E eles morriam pela própria palavra que eles falavam. Eles tropeçavam nas suas próprias palavras. Porque eles colocavam situações impossíveis de serem carregadas por outras pessoas e depois eles mesmos faziam o contrário daquilo que eles ensinavam. Quer ver um exemplo clássico disso daí? Quando Jesus, lá no Evangelho de João, ele foi preso para ser apresentado perante Herodes e depois Pilatos e tudo mais, quando eles chegam na casa lá do governador, do Herodes, para apresentá-lo, eles não entram na casa do cara. Por quê? Porque o governador é um gentil. Então eles chegam na porta, mandam os soldados que estão a serviço do templo levar o Jesus lá, mas eles ficam do lado de fora. Porque como nós, os santos, vamos nos contaminar na casa de um homem que nós não consideramos porque ele é gentil. Esse é o tipo de zelo, é tudo muito preto e branco. Agora, se por um lado eles não querem se contaminar porque esse homem não é um homem de Deus, por outro lado, eles estão lá para mandar matar Jesus. E quando ele pergunta, dizendo assim, olha, vocês querem que solta esse ou o Barrabás? E eles falam, a gente quer que solta o Barrabás, que era um bandido assumido e conhecido na sociedade. Mas e esse aqui? Esse daí está dizendo que é rei, palavra dos fariseus. E o único rei a que nós servimos é César. Como é que você pode não querer se contaminar com a presença de um governador estrangeiro, e por outro lado, você dizer que o rei sobre sua vida é exatamente o imperador que tem autoridade sobre a vida desse próprio governador? É disso que se trata. O que Jesus está apontando aqui é que na vida com Deus não é tudo preto e branco igual os fariseus pintam. Joio vai existir no meio do trigo. E o que Deus está dizendo a respeito disso? Ele está dizendo assim, não vamos arrancar antes do tempo. Vai ter que deixar os dois crescer junto. E no final, pelos frutos, os anjos do Senhor vão vir e vão separar claramente quem é quem, sem complicação. Mas na igreja está muito difícil porque tem muita gente ruim. É isso mesmo, às vezes é joio. Só que a dúvida, irmão, é a seguinte, quem é você para julgar na vida do outro, se ele de fato é joio e ele está condenado à perdição? Porque no final ele não vai dar certo. O que é que você sabe que eu não estou sabendo? É um perigo esse negócio. Porque já que o joio vai ter que crescer junto com o trigo, vamos supor que você seja trigo. Eu espero que você então tenha a paciência de conviver com o joio. Vai ter que dividir os nutrientes da terra, vai ter que receber até mesmo os mesmos cuidados. Porque como os anjos não estão fazendo separação ainda, nós temos que entender que as bênçãos de Deus, a irrigação, o adubo, tudo que precisa, até mesmo a luz do sol, vai abençoar quem? O trigo e o joio, os dois. Então vença a sua crise com relação a esse negócio aí. Não é tudo tão preto e branco. Já nós somos o povo de Deus, nós não nos contaminamos. Pelo amor de Deus, gente. Não faz o menor sentido. Eu estava conversando com um amigo hoje, ele estava falando sobre esse negócio. Falou, no Antigo Testamento, tem umas figuras muito poderosas de consagração a Deus, umas paradas assim. E muitas igrejas hoje, de uma maneira até infantil, ainda usam esses elementos. Então você imagina, digamos que a gente seja assim o extremo do pentecostal, que a gente resolve pegar uma taça de ouro, e aí a gente põe um óleo lá que veio de Israel, e aí nós pegamos os mais espirituais entre nós, a gente sobe um monte e fica 40 dias lá orando, para Deus santificar esse óleo. Não, você imagina, velho, que esse óleo vai chegar saindo até raio, assim, para a gente chegar aqui depois e ministrar alguma coisa na vida dos irmãos. A gente sabe que não é assim que funciona, mas digamos que fosse. Aí a hora que eu estou chegando com esse negócio aqui, com essa taça cheia de óleo, esse óleo que foi santificado, porque no Antigo Testamento as figuras eram desse naipe. Digamos que uma mosca vem e pousa dentro do óleo. O que acontece? A mosca profana o óleo ou o óleo santifica a mosca?
Então o óleo santifica a mosca, é o mais lógico de se entender, né? Agora nós, quando pensamos a religião em termos que os fariseus consideravam como comuns, a gente vai começar a achar que uma mosca no meio do óleo profana o óleo. Irmãos, o que é o óleo? O óleo é o instrumento da unção. E a palavra Cristo significa o ungido. Então Jesus é o ungido. Tem unção sobre sua vida? Tem. Se você tem Cristo, você tem a unção sobre a sua vida, Cristo. Então não precisamos do óleo. O óleo pode ser uma figura, não tem nada errado com o óleo, viu, irmãos? Mas ele tem mais efeito de lubrificação do que propriamente qualquer outra coisa. Por isso que a gente pode orar com qualquer óleo. Se tiver um óleo de motor, a gente ora. E se não tiver óleo, nós oramos do mesmo jeito. É apenas uma figura, não significa nada na prática. Agora, o nosso óleo, então, a nossa unção é Cristo. Se vier alguém que é joio, e nós não temos certeza, porque a gente tem que esperar o tempo dos frutos, e começar a estar no nosso meio, o óleo se profana? Não deveria. Não podemos, então, viver uma experiência religiosa exclusivista, achando que nós é os caras e que o resto não presta. Não é assim que as coisas funcionam. Em termos mais práticos, né? Entre o preto e o branco tem 50 tons de cinza que a gente vai ter que entender aí. No final, na hora que der o fruto, Deus vai separar claramente quem é do reino e quem não é. Parece uma coisa boba, né, gente? Mas é muito interessante aqui. Outra questão, o verso 38 e 39 fala que o campo é o mundo, tá? O campo é o mundo, está escrito com todas as letras. E tem gente que às vezes confunde e começa a pensar que o campo é a igreja. Não é, gente. O campo é o mundo, está escrito aqui, ó, com todas as letras. Por isso que a gente parte para essa ideia exclusivista. Não, porque eu estou na igreja, eu sou a semeadura do Senhor. Mas nós não estamos, como igreja, semeados num lugar separado. Nós estamos no mundo. O próprio Cristo fala posteriormente, ele diz assim: Pai, não peço que os tires do mundo, mas que os livre do mal. Ou seja, vocês vão ter que conviver com o joio mesmo, faz parte do processo. E sem o direito de julgar quem é joio e quem não é. Porque se você errar, é porque o joio era você. Outro dia eu mandei um negócio desse no meu grupo de WhatsApp da família, né? Era um negócio assim, ó: se você não tem um primo drogado e que é o problema da família, é porque esse primo é você. Aí eu mandei na minha família e saí correndo, obviamente, porque nós temos assim mais de 40 primos lá, você imagina a história. Então nesse caso aqui é a mesma coisa. Se você começa a achar que tem o direito de julgar os outros para dizer quem é joio e quem é trigo, provavelmente o joio é você. Você está equivocado, isso não é competência sua. Nem os anjos estão autorizados a fazer isso. No verso 39, né, fala que o inimigo que semeou é o diabo. Está escrito com todas as letras. E nós temos que entender aqui como diabo, que a semeadura do diabo, que é o joio, quem são essas pessoas? São aqueles que podem até porventura se parecerem com crentes, se disfarçarem de crentes. E a Escritura fala sobre isso. Ela diz que até mesmo Satanás se disfarça de anjo de luz. Então, quanto mais os filhos de Satanás, aqueles que não têm parte com Deus, eles vão conviver com a gente. Então, nós precisamos de uma visão mais misericordiosa, entendendo que nós não estamos semeados na igreja, nós estamos semeados no mundo. E o nosso papel no mundo é dar fruto, para que esse fruto seja visto, e sendo visto, o Pai seja glorificado. Esse é o propósito. As pessoas que também estão no mundo verão o nosso fruto. E aí, elas glorificarão a Deus ou não, dependendo qual é a nossa postura. Outra coisa que fala aqui, no verso 40 aqui até o 43, uma outra curiosidade. Tem muita coisa aqui que está fora do texto, viu, irmãos? Mas eu acho extremamente relevante, porque são conexões assim que você não vai achar tão fácil por aí não. Do 40 ao 43,
Jesus está contando como que é o processo da separação do joio e do trigo. E ele conta uma história aqui que é muito diferente das visões teológicas que muita gente abraça por aí. Esses dias tinha uns livros ali que o Rafa trouxe para doar, né, uns livros bem ruins, e tinha uns livros bons, os bons eu peguei tudo, os ruins eu deixei ali para os irmãos, né? Se alguém quiser um livro bom emprestado, está tudo lá em casa. Eu rapelei, levei uns 20 livros embora, mas deixamos uns 20 ruins ali. Tinha um livro ali daquela série, Deixados para Trás. Gente, aquele negócio é ruim, velho. E eu vou te explicar por quê. Se você lê aquilo lá, igual você assiste Batman, ou você assiste Homem de Ferro, entendeu? Você é da Marvel, da DC, beleza, mano. Mas aquilo lá não passa de ficção. Aquilo lá não tem verdade bíblica de forma nenhuma. É romanceado e até mesmo forçado o argumento teológico para justificar o que os caras querem fazer ali. Do que o texto, basicamente, da série Deixados para Trás fala? Ela fala de que no final dos tempos vai haver um arrebatamento. Já viu aqueles carros? Geralmente é um Chevette ou um Opala velho, né? Não é esse Opala arrumado, que tem um adesivo atrás escrito assim: em caso de arrebatamento, este carro ficará desgovernado, né? Criatividade dos crentes. E o que é essa teoria do arrebatamento? De que Jesus vai vir e fazer assim, ó, pau, como um raio, e todos os crentes vão sumir. Inclusive tem um filme novo já com Nicolas Cage, velho, que é essa mesma história, do Deixados para Trás. Você imagina então, porque a galera fala assim, vai avião cair, porque de repente o piloto some, os carros bater, ai das grávidas, né, que Jesus fala, deve ser por isso, porque o filho vai sumir, ela vai ficar, né? Então a galera vai criando umas teorias aí, que é umas forçação de argumento. Eu sempre brinquei que eu falei que eu casei com a Marina por causa disso, que diz que haverão dois numa cama, um será levado, outro será deixado. Como eu tenho certeza que ela vai ficar, então eu estou garantindo a minha ida, né? Não se faz teologia assim. Quando Jesus diz, haverão dois numa cama, um será levado, outro será deixado, do que ele está falando? Ele está falando assim, naquele momento o que conta é a sua relação com Deus. Não tem essa de o meu marido é crente. Deus vai chamar cada um individualmente. Mas nessa teoria do arrebatamento, que a galera abraça aí, e que é a mais popular, por incrível que pareça, ela fala que acontece o arrebatamento, e depois do arrebatamento, tem os que ficaram. Quando eu frequentava mais igreja pentecostal, assim, né, que eu tinha mais amigos, eu falava para os caras assim, você liga no meu celular, que é o disque arrebatamento. Cara, como é que funciona? Eu falei assim, você me liga, se eu não atender, é porque você ficou. E eu fui. Né? E obviamente eu estava fazendo piada. Porque a ideia, irmãos, é assim, a igreja vai ser arrebatada, e depois teria um período de 1000 anos, que está descrito lá no Apocalipse, que eles chamam de a grande tribulação. Aí durante esses 1000 anos, as pessoas que ficaram, elas não teriam mais a presença do Espírito Santo, e depois no final, Deus, num balaio teológico que é muito difícil de engolir, ele dá uma espécie de segunda chance, um negócio assim, só que aí como não tem o Espírito Santo, não vai dar certo para muita gente. E alguns, por fim, se salvam, sei lá como. Né? Essa é a história do livro que eu estava falando ali. O que a teologia reformada aborda sobre esse assunto de uma maneira muito mais conservadora? Ela aborda uma linha que a gente chama de amilenismo, que não permite a interpretação literal dos textos do Apocalipse, cruzando eles com o texto de Daniel, de Ezequiel, de outras coisas lá, que a gente quer fazer segundo a nossa vontade. Por quê? Porque as profecias não foram feitas para serem lidas desse jeito. A profecia não é para a gente descobrir o fim do mundo. O próprio Jesus falou que não compete a nós saber essas coisas. É o Pai que sabe. Então por que a profecia está colocada? Para que gere em nós vigilância. A gente confiar na promessa de que Jesus vai voltar, de que no final ele vai passar a régua e vai ter separação entre os que são de Deus e os que não são. Então tudo isso aí é fato. Mas o quando nós deveríamos viver na vigilância, sabendo que pode ser daqui 1000 anos ou pode ser agora. Deus é que sabe. Ele falou que vai ser como um ladrão, que é pega de surpresa, a hora que você vê o negócio pulou na tua frente. Então a gente deveria buscar essa vigilância. E por que eu estou falando disso neste texto? Porque esse texto quebra essa ideia de que a igreja vai ser arrebatada e de que depois no final fica a galera lá, mais 1000 anos e tudo mais. Porque na teoria mais clássica, que a gente fala da teologia reformada,
quando se fala desse milênio, nós não estamos falando necessariamente de um período de 1000 anos. Por quê? Porque a Bíblia possui alguns números que são referências linguísticas, que tem um significado um pouco diferente do que a literalidade. Quer ver um exemplo clássico? Davi fala, lá nos Salmos, ele diz assim: um dia na tua presença é melhor do que 1000 em outro lugar. O que Davi está dizendo com isso? Ele está dizendo o seguinte: Senhor, um dia na tua presença é melhor do que a eternidade afastado do Senhor. Porque o 1000 representa uma coisa muito grande. E tem muitos textos desse jeito. Há textos do naipe assim: o Senhor é Deus sobre 1000 montanhas. Aí você fica assim, e as outras montanhas? Porque tem muito mais de 1000 montanhas no mundo. Então a ideia do 1000 é essa representatividade de uma coisa grandiosa. Quando a gente fala do milênio, assim como no Novo Testamento a gente vê a palavra século, nós não estamos falando de um período de 100 anos ou de um período de 1000 anos. Do que nós estamos falando? De uma era. E quanto tempo é essa era? Não sabemos. Então a interpretação mais conservadora desta ideia do milênio é que o milênio seja uma era que se inicia com a ressurreição de Cristo. Então a tribulação é algo que nós já estamos passando. Essa é a situação. E de que no final, quando Cristo vier, Ele vai arrebatar a sua igreja e já fazer o juízo de todos os demais, porque a igreja vai ser poupada do juízo que vai acontecer. E o texto aqui, né, se você parar para pensar, quando fala do verso 40 ao 43, ele diz que na hora da colheita, primeiro é o joio que é tirado, e não necessariamente o trigo. Então, se fosse essa ideia do milênio interpretada na literalidade do texto de Apocalipse, não faria todo sentido dizer assim: não, vamos tirar então o trigo, deixar o joio e dar mais um tempo para ele, para ver se às vezes esse joio não resolve virar trigo. Pois não é isso que o texto aponta. Então a Escritura, gente, do começo ao final, está apontando para a mesma ideia. E a ideia aqui, nesse sentido, é de que quando Cristo vier, o negócio vai ser assim, papum, vai separar o trigo ali e fogo no joio, sem medo de ser feliz. Os dois vão ser tratados no mesmo dia de colheita, e não segundo essas especulações teológicas que a gente está acostumado aí. Longa essa explicação, né, gente? Mas eu achei bem interessante por conta da referência aqui. No verso 44, Jesus agora propõe outra parábola e ele fala sobre um tesouro escondido num campo. E esse texto também tem uma interpretação óbvia, porque diz assim: um homem, quando encontra um tesouro, o que ele faz? Ele vai lá, vende tudo que tem e compra o campo para que ele tenha assim, de maneira lícita, a possibilidade de ir lá e desenterrar o tesouro que ele sabe que está naquele lugar. Né? Agora, gente, esse texto ele tem duas interpretações possíveis. Jesus está falando através das duas, por incrível que pareça. Ele fala tanto a respeito da gente, entendendo que na nossa caminhada com Deus, para seguir Jesus, vai ter que abrir mão de tudo. Vai ter que, às vezes, vender tudo. E, óbvio, irmãos, nós não estamos falando só de dinheiro, porque o dinheiro sempre é a parte mais barata. Mas, muitas vezes, nós vamos ter que botar o negócio todo para adquirir aquilo que Deus está desejando. Mas, por outro lado, este é exatamente o testemunho de Jesus. O que Jesus fez? Jesus desejou um tesouro. E qual é o tesouro? Gente, Ele é Deus. Ele já é rico em tudo, Ele não precisava de nada. Mas havia uma coisa que Ele desejava. O que é isso? O que Ele desejava? A gente. Os santos de Deus. E gente que não era santa. Gente que Ele ainda tinha que trabalhar. É um pedregulho que Ele tem a capacidade de transformar em diamante. É mágica, não é só lapidação. O que Jesus fez? Ele abriu mão de tudo para adquirir esse terreno. Qual que é esse terreno? O mundo. O mundo é de Jesus. Isso tanto é verdade que nós que somos de Deus, nós herdaremos a terra. É o que Ele promete lá no Sermão do Monte. Os mansos herdarão a terra. E os que não são de Deus, por que eles serão julgados? Porque eles são de propriedade de Deus. O que Deus fez
através do sacrifício de Cristo, foi dar tudo por esse terreno que nós chamamos de mundo. Então, quer você reconheça Deus como seu Senhor e Salvador ou não, não tem jeito, você é de Deus. E Deus, depois, no final, vai fazer com cada um segundo a vontade dele. E a vontade dele está explícita nas Escrituras. Quem não reconhecê-lo como o ungido do Senhor, esse daí vai perecer na mão dele. Ele vai triturar o cara. Vai transformar em outra coisa. Cara, essa conta, né? Uma coisa engraçada que eu ouvi hoje também, eu ouvi um pastor falando, ele falou que tinha um cara que, quando ele ia para a igreja, ele sempre dizia, alguém um dia virou e falou assim, você não tem R$5 para me emprestar, ou para pagar não sei o quê? Ele falou assim, não, porque quando eu venho ao culto, eu não trago a carteira. E aí ele perguntou, mas por que você nunca traz a carteira? Ele falou assim, porque vai que Deus pede para eu dar tudo. Olha o pensamento do cara. Não, e aí o pastor argumentou, ele falou assim, velho, se Deus mandar você dar tudo, você está ligado, você vai ter que ir lá na sua casa buscar. Vai ficar mais complicado. Então esse é o tipo de pensamento, gente. Um pensamento de que às vezes nós estamos numa relação com Deus com reservas. O que Deus reservou na figura de Cristo para nos adquirir? Ele não reservou nada. A gente já falou isso aqui muitas vezes e tem gente que às vezes não está ligado. Na cruz, Jesus foi crucificado nu. Então até a dignidade ele perdeu ali. Aquele paninho que tem na história foi colocado porque nós não conseguimos imaginar o nosso Deus pelado. Aquele paninho não é para preservar Jesus, é para preservar a gente. Eu até já falei isso em outras ocasiões, que se você quisesse preservar Jesus, você põe o paninho na cara, e não no pênis dele, né? Porque um cara pelado com a cara tampada é um cara pelado. Mas você tampa aqui, velho, e isso não aconteceu na história, você não preservou ele. Você está preservando a gente, é a nossa hipocrisia. E a nossa relação com Deus é uma relação com reservas. Que a gente fica assim, não, Deus, eu coloco tudo na tua presença. Coloca mesmo? Porque tem muita gente colocando dinheiro. Tem muita gente reservando dinheiro. Mas e se Deus pedir a sua dignidade? Pois de Jesus ele pediu. Então será que a gente está disposto? Será que a gente está disposto a vender tudo, ir lá e comprar essa coisa preciosa que Deus está mandando a gente adquirir? Comprar a salvação? Não, gente. A salvação já foi dada de graça. Ou seja, Deus já mostrou para nós onde está o tesouro. É só a gente ir lá e tomar posse. Mas para tomar posse, quanto vai custar? É o custo do discipulado. Infelizmente, não tem muita gente pregando sobre isso. O verso 45 e 46 conta uma outra figura aqui, que é extremamente semelhante. A figura da pérola que foi encontrada, e o homem vai lá e vende tudo para adquiri-la. É a mesma ideia, não tem nada de novo, é uma outra história que endossa o mesmo princípio. No verso 47 ao verso 50, fala aqui agora de uma outra história que também está complementando essa compreensão, e que tem a ver com aquilo que é a história do joio e do trigo. Então, no 47, fala sobre um homem que lança uma rede no mar e apanha toda a qualidade de peixes. O que é a rede? O que é essa rede que foi jogada no mar? O mar aqui é o mundo, né, gente? Mas o que é essa rede? E essa rede, sabe o que é? A palavra de Deus, o Evangelho. Então essa rede apanha todo tipo de peixe. Vai ter coisa que não vai ser pega pela rede? Vai. É pior ainda, né? Pior do que você ser um peixe ruim, é você nem ser peixe. Aí ficou complicada a história, né? Mas aqui diz que essa rede, quando é jogada, e essa rede é o Evangelho, ela estando cheia, puxam para a praia, se assentam no verso 48, e aí eles separam nos cestos os peixes bons e os ruins, eles lançam fora. E o texto depois diz que da mesma maneira os anjos do Senhor farão no último dia. Aí eu te pergunto, gente, nós podemos estar na rede, nós podemos estar sendo alcançados por esse arrastão de Deus, ou seja, a gente pode ser crente de igreja, crente de dízimo e oferta, crente de fazer oração todos os dias, de até ler Bíblia, mas ainda assim, isso é o que você faz, isso não é quem você é, isso não está ligado ao ser, isso está ligado ao fazer. Então o que eu preciso?
Eu preciso analisar a minha relação com Deus e dizer assim: Senhor, eu não quero ser esse peixe ruim. Como Ele é o Criador de todas as coisas, se Ele colocar em você esse desejo de mudar e ser agora discípulo de Jesus, tenha certeza que Ele já viabilizou a possibilidade que isso aconteça. Porque é impossível ao homem desejar Deus se Deus já não o desejou primeiro. Então, mas está difícil demais. Está difícil para todo mundo, gente. Uma luta, eu também. Eu tenho uns pecados. Nós também. Eu tenho umas coisas aqui na minha vida que não tem jeito. Pau que nasce torto, sabe? Jesus era carpinteiro. Ele transforma você num farelo, depois faz um compensado, se precisar. Para fazer forro, né? Porque na carpintaria vai usar um compensado para quê? Então, não desista de você mesmo. Se há um desejo de fazer parte do cesto dos peixes bons, então Deus está te chamando. Responda a esse chamado. Diga assim: Senhor, eu quero fazer parte desse negócio. Muda a minha vida. Quanto vai custar? Eu estou disposto. Toma tudo da minha vida, Senhor. E aí a gente vai viver o processo desse negócio todo. Isso aí me quebra as pernas, viu, gente? Porque tira esse senso de exclusividade que a igreja defende, né? Que nós somos o povo de Deus. Então, não, assim, o povo de Deus está aqui. Mas também tem uns que estão lá fora, que ainda não sabem que são povo de Deus, e nós estamos proclamando o Evangelho para que os olhos deles se abram. Mas nós não podemos dizer que essa agenda religiosa garanta que você seja povo de Deus. Não é tão simples assim, não. Porque Deus olha o coração. Pesado isso, né, irmãos? No verso 51 aqui, chega também numa passagem muito interessante, onde Jesus, depois de explicar isso tudo, vira para os seus discípulos e faz a pergunta de professor no final da aula: vocês entenderam tudo que foi explicado? E aí eles respondem: sim, Senhor, agora nós entendemos, porque o Senhor ficava falando em parábolas, mas agora que o Senhor explicou as parábolas, agora nós entendemos. Essa é a situação. E no verso 52, tem aqui um elogio de Jesus para os caras. Jesus agora está dando diploma para eles da escola que eles fizeram. Ele diz assim: por isso todo escriba instruído acerca do reino de Deus é semelhante a um pai de família que tira do seu tesouro coisas novas e coisas velhas. Parece um versículo que não tem muita conexão, né? Mas isso daqui, neste contexto, tem um significado profundo, principalmente para os discípulos. Primeiro que ele está falando assim: está vendo os escribas? Quem são os escribas? Os especialistas da lei. Eles são da turma que ouviu a parábola, mas não recebeu o direito de receber a explicação. Jesus explicou só para os 12 isso daqui. Certo? Eles não entenderam. Agora vocês não são aquele tipo de escriba. Vocês são o escriba bom, o especialista da lei, porque vocês aprenderam com o melhor professor que tinha, eu mesmo, né? Então Jesus está diplomando os caras. Parem de pagar pau para esses caras. Vocês agora são esses escribas instruídos, porque eu instruí vocês. E depois ele fala ao que esse escriba instruído no reino dos céus é semelhante. E a figura também é extremamente poderosa. Ele fala de um pai de família. Aqueles escribas da lei dificilmente poderiam ser comparados a um pai de família. O que é um pai de família? É um homem responsável pelos seus. E um homem, na responsabilidade que ele tem pelos seus, ele não joga filho fora porque o filho não faz aquilo que ele quer. Ele acredita naquela história de que não existe mau aluno, existe mau professor. Então ele, como pai, trabalha para o filho se tornar aquilo que ele tem que se tornar. Diferente dos escribas da lei. Os escribas da lei saem denunciando todas as coisas conforme o mandamento e excluindo as pessoas da possibilidade de alcançarem parte na família de Deus. Então aqui ele está dizendo que esses escribas são diferentes. A vocação deles é diferente. E depois ele diz que esse pai de família tira do seu tesouro coisas novas e velhas. Do que ele está falando? Mais uma referência. Esse escriba agora instruído pelo Senhor, que são os apóstolos, eles receberam a capacidade
de entenderem o Antigo e o Novo Testamento. As coisas da lei, as coisas velhas, que é o que os outros escribas entendiam, mas também as coisas novas que Cristo está trazendo e que vão complementar a obra de salvação para que cada um possa chegar ao pleno entendimento do que Deus quer revelar. Então, diploma melhor que esse, não tem jeito, né, gente? Não tem como. Não tinha papel na parede, não tinha nada, mas aí dá para entender, porque Pedro lá na frente, depois da ressurreição de Cristo, depois de tudo que ele pisou na bola, o dia que esse cara converte e o Espírito Santo vem, e ele está cheio do Espírito Santo, ele se levanta diante do povo e faz aquele discurso maravilhoso. Porque tudo aquilo que Jesus instruiu, caiu a ficha, virou a chave, iluminou o entendimento, e mesmo ele sendo um cara assim, não muito estudado, ainda assim ele foi capaz de ir lá e falar coisas que surpreenderam o mundo. Essa é a história. Nós precisamos buscar a mesma coisa. Falar: Deus, me dá a sua instrução. Eu não quero entender a Bíblia segundo o meu entendimento. Eu não quero entender a Bíblia segundo a minha capacidade. Eu preciso que o Senhor me instrua, para que eu possa buscar coisas velhas e coisas novas, para eu me tornar responsável pela família. Quem é a família, irmãos? É a igreja, os que a gente chama de irmãos, e também os da nossa casa, os nossos amigos, todos que Deus tem colocado sob nosso cuidado. É disso que se trata, o ser responsável. No verso 53, diz que Jesus se retirou dali, então terminou agora essa fase de exposição das parábolas, e no 54 diz que ele chega à sua pátria. Do que está falando? Gente, Jesus nasceu em Belém. Depois que eles foram refugiados no Egito, por causa da matança lá das crianças, que o Herodes antigão lá, o pai do Herodes, né? O pai não, é o pai. Mas esse já era o terceiro Herodes. Todos usavam o nome de Herodes, tá, gente? Era o segundo filho de Herodes agora, que era o governador. Mas o pai dele era um assassino. Para fugir, eles foram para o Egito. Quando eles voltaram, eles não voltaram para Belém. Eles foram para Nazaré. E por conta disso, Jesus foi rejeitado muitas vezes, porque diziam que de Nazaré não vem profeta. E de fato não tem profeta de Nazaré. Então ele é um nazareno, mas ele não é de Nazaré, ele é de Belém, que é a cidade do rei Davi, cumprindo também a profecia. Só que depois dessa situação aqui, não sei se vocês se lembram, nós falamos nos capítulos anteriores, quando Jesus começa o seu ministério, ele se muda para Cafarnaum. Então ele saiu de Nazaré. Aqui diz que ele foi para Nazaré de novo. Mudou? Não, foi visitar. Foi para lá para fazer o seu ministério. E o que acontece? Verso 54, ele vai na sinagoga. Então esse cara é um cara esquisito, né? A gente tem uma preguiça para o culto, né, gente? Gente, ele é o próprio Deus. Aí o que ele faz quando ele chega numa cidade? Vai para o culto, vai para o templo, vai para a sinagoga. E aí ele estando na sinagoga, tem todo aquele processo do culto judaico, todos os rituais, e aí chega a hora dos rabinos falarem. E na hora que chega a vez dele de falar, né, ele começa a falar, e o verso diz no verso 54, que ele ensinava e todos se maravilhavam, dizendo: de onde vem essa sabedoria e estas maravilhas? O que eles falam em seguida? Desqualificam Jesus de uma maneira que infelizmente até mesmo nós fazemos. Eles dizem assim, verso 55, não é esse o filho do carpinteiro? Sua mãe não chama Maria? Seus irmãos Tiago, José, Simão, Judas? Não estão entre nós todas as suas irmãs? De onde lhe veio, pois, tudo isso? Curiosidades embutidas aqui, irmãos. Quando a família de Jesus, porque a Maria mudou tudo junto, os seus irmãos mudaram para Cafarnaum, por que as irmãs, eles dizem que estão ainda no nosso meio? Porque provavelmente as irmãs de Jesus já tinha 30 anos, então as irmãs já tinham sido dadas em casamento a homens da cidade de Nazaré. Então é por isso que eles conheciam muito bem a família de Jesus. E o que eles estão dizendo aqui? Eles estão desqualificando a pessoa por ser uma pessoa do convívio trivial. Não, eu vi esse moleque morando aqui na rua, o moleque jogou bola comigo, e aí de repente ele não serve mais. No que eu estou dizendo que nós também tropeçamos nisso?
É incrível, gente. Você traz um pregador de fora, o cara vem e prega as mesmas coisas que a gente está pregando todo dia, e a gente dá uma atenção. A gente vai lá e fica, não, velho, veio um pregador internacional, trouxemos ele do Paraguai, né? É feio. Quando tinha a escola missionária, teve uma experiência que eu achei muito interessante. A gente trouxe irmãos do Paraguai e tinha um indiano. Toda semana tinha convite para o indiano pregar. Mas ninguém queria o paraguaio para pregar. E vou falar um negócio para vocês. Eu gostava mais do paraguaio. E continuo gostando. Nenhum problema com os indianos. Mas a gente tem esse lance. O cara é da Índia. Igreja perseguida. É um lugar onde o evangelho cresce. Temos que trazer esse cara para pregar. Aí o cara vem, prega a mesma coisa. Mas você vai com o coração assim, oh Deus, eu quero ouvir o que o Senhor quer falar. Uma boa dica, viu, gente? Trata seu coração. Porque o que Jesus está contando aqui é o seguinte: nem se vier o próprio Jesus, se você tiver com o coração errado, você não recebe a mensagem. Então o próprio Jesus foi lá para pregar. Gente, imagina o cara fazendo sinais, fazendo maravilhas, maravilhando todo mundo com o seu ensino. E o que aconteceu? Desprezaram ele. Então nós precisamos tratar o nosso coração. E no verso 57 e 58, diz que eles se escandalizando nele, né, tem que ouvir essa dura palavra. Jesus diz, não há profeta sem honra, a não ser na sua pátria e na sua casa. Triste isso, né, gente? A gente devia aprender a honrar uns aos outros, porque isso é um valor cristão. E eu não estou falando só quem prega, quem toca, não. É honrar quem merece honra. Uma coisa que a gente perdeu na nossa vida. Me assusta como hoje a gente não sabe pedir desculpa para as pessoas, assumir o erro. E a gente não sabe elogiar aquilo que é feito corretamente. Parece que quando alguém acerta, não fez mais do que a sua obrigação. Mas quando alguém peca, a gente tem a cara de pau de fazer, o fulano. Gente, a gente devia surpreender quando alguém não pecar. Quando pecar, está tudo certo, porque a gente não deveria esperar nada diferente disso. Mas quando alguém não pecar, pensa que benção. Você fala, o Guilherme nunca mais fez aquilo, rapaz, é Deus mesmo na vida do Guilherme. Vamos fazer um churrasco para comemorar. Não, a gente só expõe as coisas ruins, porque o nosso coração é ruim, o nosso coração está inclinado para a coisa errada. E aí no verso 58, diz que Jesus não fez muitas maravilhas por causa da incredulidade deles. Para a gente encerrar aqui, Jesus precisa da fé para fazer o milagre? Não. Jesus não precisa de nada para fazer o milagre. Ele vem e faz do jeito que ele quiser. Sabe o que aconteceu aqui? A falta da fé dessas pessoas para reconhecerem que ele era o Cristo fez com que elas nem fossem até ele para receber a cura. E essa é a nossa postura muitas vezes. Então a fé não move Deus não, viu, irmãos? Até porque a própria fé é dom de Deus. Só há fé no nosso coração, segundo a fé da Escritura, se o próprio Espírito Santo está trabalhando isso na nossa vida. Então, em nome de Jesus, meu irmão, se mova na direção de Deus. Quando a gente pensar assim, mais um culto, mais uma oração, mais um não sei o quê, mais uma música de louvor, começa a pensar em Deus, ao invés da gente pensar só no nosso esforço físico. Mais uma visita na casa do irmão, mais uma doação para montar uma cesta básica, para colaborar com o pessoal de rua. É isso mesmo. Agora, se a gente pensar que é para Jesus, nós estamos fazendo porque Jesus fez por nós, tudo muda de figura. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus, obrigado mais uma vez pela sua palavra e por tudo aquilo que o Senhor tem falado com a gente nesses dias. Abra o nosso entendimento, Pai, para que nós possamos também sermos instruídos como os seus discípulos foram aqui nesse texto. Não com o entendimento que vem da nossa própria habilidade, das nossas próprias conexões, mas do entendimento que vem do alto, que só o seu Espírito Santo pode trazer. Cura-nos, Senhor, da dureza do nosso coração e nos sensibiliza para aquilo que é realmente importante, para que nós, tentando testemunhar aquilo que é a obra do Senhor na nossa vida, não venhamos a nos tornar hipócritas. Em nome de Jesus, Senhor, assim oramos e agradecemos. Amém.